você que nos acompanha em mais esta reflexão, que seja um tempo precioso, um tempo de fortalecimento na fé, um tempo de sentar aos pés do Senhor e ouvir a sua palavra. Um dos grandes anseios das igrejas e das comunidades é pelo retorno das atividades presenciais. Inclusive, há algumas igrejas, algumas comunidades que nem as interromperam e outras que já voltaram faz tempo. Mas algumas, como a nossa, ainda estão, digamos, de molho. E temos motivo para isso. Uma pandemia que abalou o mundo inteiro e ainda não terminou. Engana-se quem acha que já passamos da pior fase. Neste momento em que eu estou gravando esta mensagem, o município de Juiz de Fora regrediu nesse processo. Tivemos ao longo dessa semana um aumento considerável no número de casos. Os hospitais alguns estão no limite de atendimento. Então engana-se quem acha que a pandemia já passou e que nós estamos no pós-pandemia. Inclusive eu já tenho ouvido há algum tempo falar em pós-pandemia. Isso é coisa talvez para daqui a 2 anos, mas nós estamos vivendo a pandemia ainda. Então nós temos reais motivos para continuar com as portas dos nossos templos fechados e procurando incentivar para que você continue tomando todos os cuidados e só saia mesmo para fazer o essencial, o necessário. Apesar de haver teorias da conspiração e de algumas pessoas terem se beneficiado muito com este vírus, ele é real, ele é perigoso, ele mata e vai continuar matando enquanto não houver uma vacina, algo que nos ajude a nos livrar dele. Mas eu quero te convidar a perseverar. Quero te convidar a continuar olhando para um horizonte mais amplo do que esse contexto imediato no qual nós estamos vivendo. Nós estamos tentando encontrar um jeito de nos reorganizar como igreja, como comunidade e dar uma resposta mais apropriada a todo esse cenário. Ninguém estava preparado para isso, então leva-se muito mais tempo para reagir de forma adequada. Nós fizemos alguns ensaios, nós fizemos uma tentativa virtual, na qual muitas portas têm sido abertas, o alcance que nós temos tido tem sido muito bom, mas precisamos reconhecer que ele não é a única solução para esse cenário que nós estamos vivendo. E precisamos reconhecer também que os meios virtuais, eles não oferecem a mesma intensidade e a mesma relevância que possuem os encontros presenciais. Mas por isso eu quero te encorajar a continuar perseverando, a continuar vivenciando não só esses momentos de reflexão, mas tendo os teus momentos devocionais, por meio de devocionários, por meio da leitura das Escrituras, ouvindo até mesmo pregações de outros pastores, de outros contextos, e assim ir se fortalecendo nessa caminhada. E creio que nesse contexto a palavra de Hebreus capítulo 10, os versículos 24 e 25, que inclusive foram usadas na postagem de aniversário da comunidade luterana aqui em Juiz de Fora, nessa semana que passou, ela pode nos ajudar nesta nossa reflexão e em nossa caminhada de fé e nesta nossa caminhada de igreja e comunidade, pois lá diz o seguinte: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Há 2 características da igreja cristã citadas aqui nesses 2 versículos, e elas não dependem das circunstâncias, ou seja,
não dependem do fim da pandemia, não dependem de regulamentações institucionais e governamentais, não dependem de um templo ou de um espaço público aberto e disponível para nos reunirmos. São elas a prática do amor e das boas obras e a comunhão vivenciada nas reuniões e encontros. Seja essas duas características, são características muito fortes da igreja cristã, elas continuam, elas não dependem dessas circunstâncias e não dependem de nós estarmos ou não com os nossos cultos públicos presenciais a todo vapor. E sobre essas duas características eu quero falar um pouco com você que me ouve nesse momento. Amor e boas obras são frutos do nosso relacionamento com Deus. Quando experimentamos o amor de Deus por nós nos sentimos impulsionados a amar e fazer o bem. Isto é algo extraordinário na caminhada da fé cristã. Pois a partir do momento em que nós temos esse relacionamento com Deus, Deus passa a habitar em nós por meio do Espírito Santo e Ele gera em nós também uma nova vida, um novo comportamento, uma nova visão, novas perspectivas. E isto nos leva a agir segundo a vontade de Deus, segundo o exemplo de Cristo dado a nós. É como um vírus, claro que eu vou usar este exemplo, e sempre os exemplos eles são falhos. É como um vírus que nos infecta e, consequentemente, nosso corpo reage causando os sintomas. Porém, de forma positiva, o amor de Deus nos contagia, e este amor de Deus por nós, ele nos leva também a amar a Deus e a amar o próximo. Amar a Deus e amar o próximo também tem a ver com amar tudo aquilo que Deus criou, a natureza, as pessoas que estão à nossa volta. Sendo pessoas agradáveis ou não, nós somos levados, impulsionados a amar, não pela nossa vontade, não porque a pessoa merece, mas porque o amor de Deus habita em nós, porque o Espírito de Deus habita em nós, e é por isso que nós somos impulsionados e capacitados a amar. Amar a natureza e amar as pessoas é querer e fazer o bem para elas. Essas são as boas obras às quais as Escrituras se referem. E amar e fazer o bem, fazer as boas obras, elas não dependem de autorização, não dependem de regulamentação e nem de explicação. Então você pode fazer, mesmo em tempos de pandemia, mesmo com os templos fechados. Além de fazer, incentive as pessoas a fazerem o mesmo. É isto que Hebreus capítulo 10, o versículo 24 nos diz. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. A outra característica é a comunhão vivenciada nas reuniões e encontros. Talvez alguém esteja perguntando, mas nós estamos com as atividades presenciais suspensas, como que vamos experimentar essa comunhão? Pois é, não deixem de reunir-se como igreja, diz esta palavra de Hebreus, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse dia a qual esta palavra se refere é ao dia do juízo, ao dia do julgamento final, ao dia da volta de Cristo. Nós estamos cada vez mais percebendo estes sinais. Então, quanto mais nós nos aproximamos desse dia, mais evidentes são os sinais, e mais importante é que nós continuemos a nos reunir como igreja, a experimentar a comunhão com o povo de Deus e com o próprio Cristo. Desde o princípio da pandemia, sempre temos falado
que os templos estão fechados, mas a igreja não parou, a igreja não fechou as suas portas. O que fechou as portas são os templos, em virtude de aglomerações, para não ter muita gente, mas os templos, eles são apenas uma das dimensões do ser igreja. Mas a outra dimensão do ser igreja, que é onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali há a igreja, ali está presente Cristo. Isto não parou, não deveria parar. Ou seja, nós sempre temos sugerido e incentivado e desafiado cada família a organizar um culto doméstico. Sei que algumas famílias fizeram e estão fazendo, mas esse tem sido um dos pontos fracos de nossa denominação. E não é de agora, e não é uma exclusividade nossa aqui em Juiz de Fora. Ao longo da história, a nossa igreja, ela sempre focou nos encontros da grande igreja, da grande comunidade, nos templos, cujos encontros são dirigidos por um ministro, um sacerdote ordenado por Cristo, cuja vocação é mediada e formalizada por meio de uma instituição que nós chamamos de igreja. Mas isso tem levado a nossa igreja a se esquecer da pequena igreja nos lares, dirigidas por ministros, que são sacerdotes ordenados por Cristo, mas por não terem sua vocação mediada e formalizada pela instituição chamada igreja, são erroneamente chamados de leigos e por isso acabam não tendo a mesma relevância em nosso contexto como igreja. Por isso muitos têm sofrido com o isolamento e a pandemia. Muitos têm sofrido por causa das portas do templo fechado, porque tem dificuldade de compreender, de entender que o ser igreja está muito além do templo, está muito além da grande comunidade reunida. Acham que para o culto ser válido, e para ter comunhão com Deus e com o corpo de Cristo, com a comunidade, é preciso que o encontro seja num majestoso templo, sob o comando de um profissional da religião. Grande engano esse, e nós estamos padecendo por causa disso. Esse foi um dos pontos dos quais Lutero, esse foi um dos pontos que Lutero abordou, e os reformadores também abordaram em todo o movimento da Reforma do século XVI, sob o tema sacerdócio geral. Cada cristão é um sacerdote de Deus no lugar onde estiver. Cada cristão é um sacerdote de Deus no lugar onde estiver. Não há mais a necessidade de um mediador entre Deus e os homens, porque Cristo já fez este papel. Jesus é o grande sacerdote que rasgou a cortina, o véu do templo e abre espaço para estarmos diante de Deus. Por isso ninguém precisa e nem deve deixar de se reunir como igreja. Reúna a família, convide algum vizinho, algumas pessoas com os quais você já tem contato no dia a dia e faça da tua sala ou da tua garagem ou da tua varanda um lugar de oração, louvor e adoração. O culto realizado ali, mesmo que defina-se como uma pequena igreja, um pequeno templo, mas ele é só pequeno em tamanho, mas não em importância. Ele é tão válido, tão importante, tão relevante quanto o grande templo, a grande comunidade. Pois neste lugar também Deus está. Como já disse, a palavra de Deus nos confirma isso, é a palavra do próprio Jesus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus, ali Ele estará, ali está a igreja. E além disso, este lugar, a tua sala,
garagem, a tua varanda, ela não necessita de autorização, não necessita de regulamentação institucional e nem governamental e nem de explicação. Apenas os cuidados básicos com a higiene, o barulho para não incomodar os vizinhos, cuidar com a aglomeração para não entupir o espaço e cuidar com a correta pregação da palavra e a correta administração dos sacramentos. O chamado, o envio e a autorização já foi dada por Cristo. Basta o teu querer, basta o teu envolvimento, basta a tua disposição. Não sabemos o fim da pandemia e não sabemos o que virá depois, mas a continuidade da igreja não depende dos grandes encontros e nem dos grandes templos. Dependem apenas de homens e mulheres que aceitaram o chamado, tornaram-se discípulos e discípulas de Cristo e seguem encorajando-se uns aos outros no amor, na prática das boas obras e na comunhão com a igreja, o corpo de Cristo. Deus te abençoe e te guarde nesta tarefa.